Boa noite, meus queridos companheiros. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro de reflexão, de estudos, de uma leitura aqui destas obras básicas da doutrina. E é sempre um prazer contar com a presença, a participação de todos vocês. Estamos aqui, o Silvano, o Cido, a Célia, a Vânia, minha irmã, a Alexa, a Rosângela, Maê, Mariângela, Leda, Eveline, a Anitta, a Fátima, a Adair, o Ricardinho e a Lúcia, a Rosana Marques, o Paulo Henrique, a Vanessa Reis. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. A Tuca, a Ana Cristina, também todo dia aqui conosco. Marcileia, o Guilherme, Luciano, sejam todos bem-vindos. A gratidão é nossa, Rosângela, por vocês poderem participar aqui conosco. Muito obrigado, Reinaldo, bons estudos. Boa noite também para você, para Cecília. Sejam todos aí muito bem-vindos. Boa noite também a Michele e o Gabriel, que estão entrando. Os nossos companheiros lá de Cássia. Adriana, a Rosilda. Que bom. Estamos aqui com a nossa turma, com a nossa equipe, podemos assim dizer, completa. Boa noite, Selma. E em especial, que muitos de vocês aí estão encaminhando para todos os seus amigos esta mensagem, de Feliz Dia do Amigo. Que bom que nós estamos aqui como verdadeiros amigos, aproveitando esta oportunidade, aproveitando esses momentos para estudarmos um pouquinho e em especial para aprendermos com o próprio Cristo as lições super, hiper importantes para todos nós, sobretudo neste processo de autoidentificação que nós estamos buscando. Um processo de autoconhecimento. E aí nada melhor do que, primeiro, a amizade que exatamente nos une, e depois estarmos reunidos ao redor dos ensinamentos do próprio Cristo. Realmente é fantástico. Uma boa noite ao nosso querido amigo aqui, o Dr. Alexandre. Boa noite à dona Guilmar, a Ângela, o William, o Yutin também, que sempre nos acompanham. Maria das Graças, sejam todos bem-vindos. A Ana Lúcia. Bom, vamos lá então iniciarmos a nossa reunião de hoje. Boa noite, Natália, boa noite, Gislaine também, que acabaram de entrar. Vamos a Wanda. Boa noite, Wanda, seja bem-vinda. Mari Prado, boa noite. Também não tinha visto aqui, é um prazer poder contar contigo. Joana, nossa querida companheira de Guaxupé, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, vamos agora nesse instante levar o nosso pensamento ao mais alto, procurar sintonizar com o nosso mestre amado e querido Jesus, o verdadeiro e grande amigo de todas as horas, o verdadeiro e grande amigo da humanidade, a fim de que nós possamos retirar das suas palavras, dos seus ensinamentos, todas as energias e vibrações, porque nós sabemos que as palavras, elas são carregadas de sentimentos. E podemos dizer de Jesus, realmente são carregadas de sentimentos. Muitos de nós, infelizmente, ainda carregamos as nossas palavras de emoções, de sensações. Mas Jesus não. As suas palavras estavam carregadas de sentimentos. E que nós possamos, pois, sentir todos esses sentimentos, toda esta vibração nos envolvendo nesses instantes, nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando, mas, acima de tudo, que sirva de um verdadeiro exemplo para a nossa alma. Que as palavras e os ensinamentos dele sirva como um farol a guiar o nosso caminho, a nossa trajetória, para um dia chegarmos, assim como ele, numa comunhão mais perfeita com o Criador, pois este é o objetivo de toda criatura. Muita paz a todos nós, agora nesse instante principalmente, muita energia e vibração para todos os seus familiares,
de modo muito especial aqueles que se encontram doentes, mais necessitados de energias e vibrações magnéticas, e ao lar de cada um de vocês, que ele possa estar também repleto desta energia e de paz, e que vocês possam refletir como verdadeiro espelho a imagem e estas vibrações que Jesus encaminha a toda a humanidade. Que assim seja. Realmente é um prazer imenso poder estarmos aqui contando. Amém? Entrou aqui a Marli, minha tia, lá de São João del Rei, a Helena, a Elisete, a Ivone, a Valéria, a Edir, boa noite Edir, e ao São Milton, que estão morando agora atualmente no Paraná, a Patrícia, aqui de São Sebastião do Paraíso também. Gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o capítulo 2, que trata exatamente do meu reino não é deste mundo. Nós fizemos nas nossas primeiras aulas, sobretudo, uma contextualização daquele trechinho que Kardec traz no início deste capítulo sobre o diálogo de Jesus com Pilatos, que, confesso a vocês, foi bem interessante, sobretudo para nós extrairmos dali algumas questões implícitas nesses ensinamentos. Implícitas e que, no decorrer de todo o capítulo, Kardec vai desenvolver estas ideias ou estas mensagens, porque não foi apenas uma que Jesus quis passar nesse seu diálogo com Pilatos. Então, quando Kardec traz um pequeno trecho bíblico, principalmente que foi o próprio Cristo quem disse e que os evangelistas nos trouxeram, fica muito claro a profundidade e a sabedoria do nosso mestre, porque dali nós podemos extrair muitas informações e conhecimentos. E aos poucos nós vamos compreendendo aquilo que Honório de Abreu também, que foi um dos grandes intérpretes das Escrituras aqui, sobretudo nas Minas Gerais, que ajudou a desenvolver um trabalho, um projeto fantástico para essa interpretação dos ensinamentos do Cristo. Como ele disse que quando chegou no plano espiritual, encontrou com um grupo que há mais de 50 anos estudava o Evangelho de Jesus. Da mesma forma, nós vamos lembrar de Emmanuel, que diz que quando ele vai estudar o Evangelho de Jesus nas esferas superiores, ele se sente um verdadeiro crocodilo, mais uma vez para ressaltar a grandeza deste mestre, deste amigo Jesus, que trouxe conhecimentos e informações importantíssimas e que nós, aos poucos, vamos tentando desvendar. Então Kardec, num pequeno trecho, ele consegue desenvolver um capítulo inteiro de informações. E nestas informações, nós já iniciamos o primeiro título, que é sobre a vida futura. Falamos da vida futura, que era, claro, que a ideia básica da vida do próprio Cristo, sobretudo por quê? Porque se ele não vencesse a morte, como diz o próprio apóstolo Paulo, vã seria a nossa própria fé. Porque perderia totalmente o sentido seguir aqueles ensinamentos do Cristo, perderia o sentido, todos os valores morais que nós precisamos cultivar em nós durante essa existência. Não haveria sentido a nossa própria vida, porque nós poderíamos apenas e tão somente gozar dos prazeres do mundo, porque com a morte cessaria absolutamente tudo, ou não existiria nada. E aí nós poderíamos ter uma vida bem tranquila e gozar tudo aquilo que a própria matéria nos proporciona. Mas Jesus conseguiu vencer aquilo que nós chamamos de morte, para nos mostrar que o seu reino não é deste mundo, ou a felicidade que todos nós buscamos não é possível exclusivamente dentro de uma matéria, e uma matéria que nós sabemos temporária, que tem um prazo de validade, não importa quanto tempo, mas ela tem um prazo de validade, não somente do ponto de vista corporal, do nosso corpo, da nossa estrutura, do nosso organismo, mas também do ponto de vista universal. Sim, do ponto de vista do nosso próprio globo e do nosso sistema. Nós sabemos que eles não são
imortais, eles não serão eternos. O nosso sistema, assim como o nosso globo, ele possui um prazo de validade. Talvez, como diz alguns, em torno de uns 15 bilhões de anos seria um tempo médio de vida de um sistema. Mas eles não vão além disso. Enquanto o princípio inteligente, criado por Deus, ele é imortal, como nos ensina a espiritualidade. Ele sobrevive aos sistemas. E Emmanuel diz isso para nós no livro A Caminho da Luz, quando ele fala que os sistemas onde Cristo evoluiu, eles já não existem mais, mas o Cristo permanece vivo. Tanto é que ele aqui esteve para trazer informações, trazer ensinamentos, trazer esclarecimentos. Então, nós não teríamos sentido para a nossa própria vida se nós não tivéssemos esta certeza da sua continuidade. Daí é onde entra exatamente esses esclarecimentos de Kardec sobre a vida futura e deste diálogo, ou extraído deste diálogo de Jesus com Pilatos. E nós, no nosso programa passado, na nossa conversa passada, nós estávamos falando exatamente das principais divergências que existem entre as doutrinas, sobretudo espiritualistas. Sim, por quê? Porque a gente já descarta a doutrina materialista quando a gente já tem a certeza de que existe alguma coisa e que a vida continua. Mas das doutrinas espiritualistas ainda existem algumas divergências. E nós tratamos exclusivamente alguns destes pontos divergentes. Nós falamos, por exemplo, da natureza das penas e dos gozos, que é exatamente aquilo que nós estudamos no livro Céu e Inferno. Inclusive fica aqui já o convite para amanhã nós darmos a sequência, fechando ali o Código Penal da Vida Futura, com um breve resumo, e já iniciando a doutrina dos anjos, que é um tema bem interessante. Então, as doutrinas espiritualistas divergem no que diz respeito a este ponto da natureza das penas e dos gozos, mas elas acreditam na vida futura. Da mesma forma, vimos também no nosso programa passado que uma das divergências são as condições determinantes dessas penas e desses gozos, ou da própria vida futura, né? A gente identificou, por exemplo, que, diferente do que muitos pensavam, fora da igreja não há salvação. Nós estamos identificando com o próprio Cristo, que não fundou nenhuma religião, que a nossa, entre aspas, salvação está exatamente na prática do bem, do amor e da caridade, que é o que também estamos estudando no livro Céu e Inferno. Não basta termos uma crença para nos garantirmos na vida futura. É necessário, sim, todo o bem que nós fizermos e as imperfeições que ainda carregarmos, este sim será o fiel da balança que irá determinar como será a nossa vida futura. Por isso, essa divergência de condições determinantes. Nós vimos também que nessas condições determinantes está a questão relacionada a práticas exteriores de adoração. Não são essas práticas que garantirão uma vida futura feliz para a criatura. Também nós vimos que a felicidade ela está relacionada com o avanço, com o progresso que a criatura conseguiu conquistar. E enfim, nós vimos que, como disse Jesus, e todos os seus ensinamentos representam a verdade, tanto é que ele disse, justamente nesse diálogo com Pilatos: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E foi exatamente o que ele fez. E os seus ensinamentos mostram que, como condição determinante para esta vida futura, ou para a natureza da nossa vida no futuro, está exatamente a cada um segundo as suas obras. E enfim, nós identificamos, dentre essas divergências das doutrinas espiritualistas e das crenças religiosas em geral, o lugar das penas e gozos, que não existe um lugar pré-determinado para nós experimentarmos a felicidade, assim como não existe um lugar pré-determinado para experimentarmos as consequências dos nossos atos equivocados, ou as penas. Nós vivemos neste planeta, e este planeta ele é constituído tanto
de uma parte material, que é exatamente o globo, como ele é constituído também de uma parte espiritual, que é aquela que nós estamos tentando desvendar. E foi essa parte espiritual que Jesus chama a nossa atenção. Que o meu reino não é deste mundo, porque se ele fosse, todos aqueles que estariam a ele subordinados, a gente vai falar um pouquinho de autoridade hoje, segundo a questão 274 e 274a do Livro dos Espíritos, rapidamente, eles não deixariam que Jesus fosse preso, nessa sua conversa com Pilatos. Então, a vida futura, ou dentre esses ensinamentos, nós precisamos extrair esses 3 pontos básicos e principais para o entendimento, a própria aceitação da vida futura. Mas, dando sequência, pois, aos nossos próprios estudos e para fecharmos esses esclarecimentos sobre a vida futura, nós não podemos deixar de nos reportar a todos os ensinamentos que nós estamos identificando no livro Céu e Inferno e, sobretudo, o Código Penal da vida futura. O eixo central dos ensinamentos do Cristo exatamente está nas recompensas que todos nós poderíamos adquirir, mas não nesta vida. Basta nós identificarmos diversas passagens, onde, por exemplo, algumas pessoas que procuravam e queriam seguir Jesus estavam dispostas até a doar os seus bens para os pobres, mas tinha alguma coisa ainda de material que ela precisava fazer. Deixe eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus chamava a atenção: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus próprios mortos. A nossa ocupação deve ser exatamente com essa vida futura, ou seja, valores espirituais que nós precisamos alcançar. Ele não estava querendo desprezar a vida material, como nós veremos daqui a pouco também, estudando a realeza de Jesus. Tanto assim é que ele cumpriu todos os seus compromissos de ordem material. Ele não deixou de cumpri-los, mas ele valorizava as questões espirituais. Por quê? Porque estes valores da alma nós vamos levar desta existência. Eles não vão perecer como os bens materiais perecerão. Como aquela passagem ou aquela parábola da preocupação daquele senhor em construir celeiros para colocar os seus grãos. Ora, depois que ele partisse, o que ele iria fazer? Qual seria a preocupação dele com os grãos? Nenhuma. Então, Jesus, durante toda a sua existência, procurou ensinar. E neste período final da sua vida corporal, nesse diálogo com Pilatos, ele simplesmente coroou essas informações para, 3 dias após a sua morte, ele ressurgir num corpo totalmente diferente, e aí sim, demonstrando, comprovando a sequência da própria vida. Olha que interessante e como que Jesus nos auxilia se nós conseguimos realmente captar a sua mensagem. Os judeus naquela época tinham dificuldade de captar essa mensagem. Por quê? Porque primeiro eles acreditavam em seres angélicos. Eles acreditavam numa criação diferenciada. Eles acreditavam que eles seriam o único povo que seria salvo, porque eles acreditavam no único Deus. Então eles tinham ainda dificuldades de identificar essa vida futura do Cristo e, sobretudo, diferenciada ou distanciada de aspectos exteriores, de adoração exterior. Eles ainda não sabiam dessas questões, por isso que Jesus veio exatamente naquele momento para lhes ensinar algo sobre as leis divinas que são eternas e imutáveis. Moisés precisou, no início da sua trajetória, fixar alguns pontos e alguns pontos de ordem material. Sim, exatamente para começar a trabalhar na mentalidade daquele povo algumas noções básicas para que Jesus pudesse complementar o seu show nas suas próprias mensagens, nas suas parábolas. Hoje, com estes conceitos mais amplos que a doutrina espírita nos apresenta, sobretudo com aqueles ensinamentos de Kardec, exatamente nos mostrando as características do perispírito para explicar
uma quantidade inumerável de fenômenos, inclusive fenômenos que teriam sido praticados pelo próprio Cristo, ditos ou conhecidos como milagres, nós conseguimos entender na profundidade como vai funcionar esta vida futura. Coisa que antes, nem na época de Moisés e nem na época de Jesus, eles tinham condições de conhecer. Basta nós identificarmos, a gente vai ver no próximo capítulo, Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, ele estava ali dentre os principais personagens, ou melhor, uma das principais autoridades daquele povo. E Jesus diz, mas você como doutor da lei não consegue conceber essas coisas, essas informações. Se você não consegue, imagine os outros. Então hoje nós podemos entender com muito mais tranquilidade esta vida futura que Jesus nos apresenta. E é claro, respeitando os limites e a hora de cada um. A doutrina espírita, então, pois, neste momento e no estágio atual da humanidade, ela vem explicitar melhor todas essas verdades apresentadas pelo Cristo. E quando ele diz que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, a gente pode com muita tranquilidade ter a certeza da continuidade da vida, da imortalidade da alma. De novo, se assim não fosse, vã seria a nossa própria fé. Seria vã a nossa própria fé, por quê? Porque não faria sentido. Basta a gente ver Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, exatamente no primeiro momento, ou na primeira parte da sua vida, da sua existência, ele estava exatamente combatendo Cristo. Por quê? Porque ele falava que aquele Cristo era um embuste, era uma enganação. Como é que vocês podem adorar um carpinteiro que morreu crucificado numa das piores mortes que existem, e aí depois vocês ainda continuarem acreditando nele? Mas aí ele só conseguiu entender às portas de Damasco quando o próprio Cristo lhe apareceu e disse, opa, eu estou aqui, você acha que eu fui crucificado e que eu morri? Eu estou aqui, e tudo aquilo que eu ensinei é verdade, e agora cabe a você levar para todos os outros povos, aproveitando todo o conhecimento, toda a cultura que você possui, levando para os outros povos, gregos, romanos, para todo mundo, para os gentios, esta minha palavra. Difunda, leve a todos que a vida continua, e eu estou aqui para dar testemunho disso. Então, gente, não tem como nós nos distanciarmos desses ensinamentos do Cristo, e até nós dissemos nos programas anteriores, por uma questão lógica. Consultem vocês mesmos, consultem o seu próprio coração. Vocês acham que depois dessa existência, com a morte, acaba tudo? Vocês não acreditam numa sequência, numa continuidade? Jesus veio dar testemunho, e nós estamos exatamente aprendendo com ele. Os seus ensinamentos estão aí, não somente nessa passagem, como em muitas outras passagens. Ok? Então, este foi o restinho que faltava para nós falarmos sobre essa questão da vida futura, que é o primeiro tópico deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é claro, depois da passagem evangélica. O segundo tópico, ele é um tópico um pouco mais simples, até mesmo porque ele vai ser desenvolvido depois nas instruções dos Espíritos, numa comunicação muito interessante de alguém que possuiu uma realeza aqui na Terra. Aí a gente vai fechar. Mas nesse ponto, apesar de ser realmente simples, mas ele é também de uma profundidade fantástica, que é sobre a realeza de Jesus. E nos comentários de Kardec, como nós já sabemos, né? Então primeiro Kardec traz uma passagem evangélica, depois ele vem com alguns comentários e depois traz as instruções dos Espíritos, ressalvados alguns poucos capítulos que ele trata, que ele estrutura de uma forma diferente. E Kardec vai dizer neste trecho sobre dois tipos de realeza, tá? Para nós entendermos a realeza de Jesus.
Ele vai falar de uma realeza moral e espiritual e vai falar de uma realeza humana. Eu vou começar falando, como o próprio codificador, da realeza divina, da realeza espiritual, da realeza moral. Exatamente por quê? Porque ela já está em consonância com aquilo que nós estamos acabando de desenvolver. E nesse ponto, realmente, nós temos que acreditar que o reino de Jesus não era deste mundo. Por quê? Porque como nós entendemos a palavra reino? A gente entende como reino exatamente um certo espaço, um certo limite, onde determinada pessoa, conhecida como soberana, ela seria a responsável, ou tudo aquilo que existiria dentro daqueles limites lhe pertenceria, tá? Então o reino pertence exatamente ao rei, tá? Isso é um reino. Quando Jesus fala, ou quando nós estamos aqui estudando a realeza do ponto de vista moral e espiritual de Jesus, nós vamos exatamente identificar o plano espiritual que nos envolve e a autoridade moral que Jesus possui. Nós sabemos hoje, através da doutrina espírita, e é claro, se a gente procurar se aprofundar nos ensinamentos evangélicos, a gente vai ver que Jesus também disse isso, sobretudo no Evangelho de João. Porque quando eles tentam, tem aquela passagem, depois vocês podem pesquisar, quando eles tentam exaltar a figura dos patriarcas daquele povo, o próprio Jesus vai dizer que antes deles existirem, ele já era. Aliás, antes do mundo ser criado, antes do planeta existir, Jesus já existia. Isso está lá no Evangelho de João. Então, já naquela época, nós sabíamos, ou melhor, nós tínhamos condições de saber que espiritualmente Jesus é bem mais velho do que nós imaginamos e ele já detinha esta condição de, eu não vou dizer de um rei, mas pelo menos de alguém que tinha uma autoridade espiritual e moral sobre este planeta. Com a doutrina espírita, nós aprofundamos ou nós buscamos através das informações dos espíritos esta certeza. Porque Jesus é considerado o governador espiritual deste planeta. E o diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos era quem? Era o governador que representava o imperador naquela região. Então vamos fazer uma brincadeira, né? Era de governador para governador. Só que de um governador espiritual para um governador humano. Então, a doutrina espírita nos mostra, Jesus é um dos governadores, ele é um dos engenheiros, ele é um daqueles que contribuiu para a criação deste nosso planeta. Como a gente está vendo lá no livro A Gênese, todo esse processo de formação ou de transformação deste fluido universal, Jesus estava ali participando efetivamente deste processo, ajudando a estabelecer aquelas leis que seriam interessantes e importantes para o nosso planeta. Aquelas, não sei se vocês se lembram, alguns que estão nos acompanhando no estudo da Gênese, aquelas forças e leis, porque a matéria já é criação divina. A questão do tempo e do espaço, aí sim, já está relacionado com o nosso planeta, e mais as leis e forças que vão reger. E como Galileu fala para nós lá na Gênese, outros mundos possuem outros tipos de leis, mas todas elas são universais, e cada um dentro do seu grau evolutivo. Então, do ponto de vista da realeza moral e espiritual, Jesus é exatamente este governador espiritual. E como governador espiritual, sabendo que a nossa essência é espiritual, todos os seus ensinamentos eram exatamente calcados nesta essência espiritual que a criatura precisava
não somente identificar, mas sobretudo valorizar. Ele dizia que a verdadeira e única vida era espiritual. A nossa vida material é passageira. Passageira e podemos dizer até um certo ponto ilusória. Ilusória por quê? Porque muitas das vezes ela enche os nossos olhos e nós nos sentimos seduzidos por esta vida material, ainda que passageira. E mesmo tendo a certeza da temporariedade desta vida, nós somos ou nos sentimos totalmente atraídos e seduzidos por ela. Muitos de nós buscamos, aí sim, a outra parte que Kardec vai colocar, buscamos uma realeza humana, que é a realeza que Pilatos representava. Não importa a forma como ele utilizava exatamente para obter esta realeza. Não importava. Nós já falamos aqui nessa nossa contextualização e na introdução que ele utilizava inclusive do apoio dos sacerdotes com determinadas verbas do templo para ele manter as suas regalias. Por isso que ele não teve aquela competência, aquela capacidade de ir contra o que eles estavam querendo, porque eles poderiam cortar as regalias dele. Tá? Então, essa é a realeza humana, que a gente já vai falar. Mas terminando ou fechando aqui, a realeza moral e espiritual é aquela que Jesus passa em todos os seus ensinamentos. E, sobretudo, naquela certeza de que o reino dos céus deve ser instalado no coração de cada criatura. Não se esqueçam disso. O reino dos céus é para ser instalado no coração de cada criatura. Então, os ensinamentos dele se restringem a isso, a essa essência, realeza moral e espiritual. E a realeza humana, que é o outro tópico exatamente que Jesus vai abordar aqui. Essa outra realeza é aquela que Pilatos representava. Ou seja, nós estávamos então diante dessa dicotomia, Pilatos e Jesus. Gente, do ponto de vista humano, não é somente aquela realeza ou aquele cargo que as pessoas possuem ou aquela autoridade como Pilatos possuía. Não era questão de ser um doutor da lei, porque está aí também, tem um trechinho interessante que vocês podem pegar depois, o capítulo 3º do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Vai aparecer ali um diálogo de um sacerdote com Jesus, e esse sacerdote começa, tipo, assim, a tirar um sarro. Mas você, Nazareno ou Galileu, você quer implantar o reino de Deus aqui na terra? O que você tem? Quais são as suas armas? Exatamente mostrando para ele que ele não tinha autoridade material, uma autoridade humana. Ele não tinha realeza humana. Realmente, ele não nasceu num palácio. Ele nasceu numa manjedoura. É diferente, tá? A realeza aí era, de novo, moral e espiritual. Mas do ponto de vista humano, Kardec fala que a gente pode considerar Jesus sim uma realeza. Por quê? Porque Jesus foi perfeito em todas as suas obras. A pessoa, quando é perfeita naquilo que ela faz, ela não conquista aos olhos da humanidade a realeza? Por exemplo, aqueles que gostam de futebol, não existe o rei do futebol? Quem que é o rei do futebol? É aquele que, segundo a opinião de uma maioria, foi uma excelência naquilo que ele fazia. Claro. Nós não temos aí os reis, o rei do pop, o rei da música, o rei ou a rainha das passarelas. São títulos que nós vamos dando para as pessoas que possuem uma excelência naquilo que elas fazem. Jesus não possuía uma excelência naquilo que ele fazia? Eu acho que sim. Então ele também tinha uma realeza humana. Tanto é que ele dividiu a história da humanidade, independentemente de ser conhecido como rei. Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Basicamente, o nosso planeta é regido, do ponto de vista do calendário, dessa forma: antes de Cristo, depois de Cristo.
Então Jesus tinha também essa realeza. É interessante quando Kardec toca nesse ponto, né? Porque muitas vezes vão querer dizer, ah não, Jesus só tinha a realeza divina. Não, ele tinha a humana porque ele fez tudo, ele cumpriu com uma excelência fora do comum todo o período que ele esteve aqui na Terra. E foi realmente numa excelência de, podemos assim dizer, de dar inveja, de uma forma bem pejorativa, de dar inveja em qualquer um. Nós temos dificuldades de exercermos a realeza humana. Às vezes nós temos dificuldade porque pequenas coisas nós não queremos nem fazer. A gente despreza ou menospreza as pequenas coisas. Jesus não. Jesus, até as mínimas coisas, ele valorizava. Lembra quando ele foi lá jantar na casa de Simão? E aí todo mundo criticou ele e tal, porque a mulher se aproximou e... Aí ele falou, vocês estão criticando por quê? Eu cheguei aqui como convidado, vocês não sequer me deram água para lavar as mãos, lavar os pés, e essa mulher, desde a hora que chegou, ela está lavando os meus pés com suas lágrimas e secando com os seus cabelos. Ou seja, os mínimos atos eram valorizados pelo Cristo. E será que isso não representa uma realeza humana? Isso é só para, pelo menos o que nós conseguimos captar, demonstrar que Kardec diz que a realeza de Jesus era uma realeza completa. Não era uma realeza apenas e tão somente espiritual. Tinha a realeza humana também, porque ele respeitava os limites do seu próprio corpo. Ele respeitava as pessoas com quem ele convivia. Isso é ser rei. Isto é fazer as coisas por excelência. É caprichar realmente em tudo aquilo que faz ou que nós precisamos fazer. E mesmo, gente, partindo da questão, como eu disse, 274 e 274A do Livro dos Espíritos, é interessante, porque a espiritualidade lá vai perguntar para Kardec sobre a questão da verdadeira autoridade. Jesus veio dar testemunho da verdade. Sim, inclusive no que diz respeito à autoridade. Qual é a verdadeira autoridade? A verdadeira autoridade é justamente aquela autoridade moral que torna inclusive irresistível por parte dos inferiores no cumprimento das suas próprias ordens ou dos seus exemplos. A realeza de Jesus, ou a autoridade que ele possuía, era tão forte que eles tiveram que armar um plano para conseguir vencer e superar Jesus. E o próprio Pilatos, a gente viu na nossa conversa, eu já estou terminando aqui, eu sei que está no finalzinho, mas o próprio Pilatos, ele confessa para ele mesmo, eu não vejo nenhum mal neste homem. Por isso que ele foi lá lavar as mãos. Por quê? Porque ele reconheceu a autoridade e a superioridade de Jesus. Isso é realeza. Herodes do mesmo jeito, ele reconheceu. Eles poderiam muito bem falar, não, eu sou autoridade, eu estou mandando e pronto. Mas eles também não conseguiram resistir à realeza moral de Jesus. Aí vem esse simbolismo do lavar as mãos. Porque, olha, realmente este homem é uma autoridade. Não importa se vai dar título de rei ou não. E a realeza está justamente nisso. E como diz Joana de Ângeles, ele tinha uma superioridade ou uma realeza, sobretudo do ponto de vista da consciência. Ele tinha o domínio completo de si mesmo e de tudo que estava à sua volta. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, e em especial aquelas pessoas que entraram aqui depois. Fica aqui o nosso registro, o nosso abraço, né, para a dona Guelmar, o Wiltin, o William, a Ângela. Muito obrigado, gente, por todas essas manifestações de carinho de vocês, e que Jesus continue sendo sentido e percebido por todos vocês neste período. Que vocês tenham uma excelente noite e, na sequência, amanhã estaremos aqui continuando com as nossas reflexões. Muita paz.